Aos 58 anos, seu Juarez é fiscal de prevenção de uma rede de supermercados aqui em Salvador. Há 7 anos na empresa, ele é um exemplo de dedicação e disposição. Vai desde a recepção de mercadoria, como fiscalização nos setores da loja, os produtos que estão expostos, qualidade, data de validade, tudo isso. A velhice é apenas mais uma fase da vida e uma fase que pode ser bem longa. Quem sabe aproveitá-la comemora com doçura e alegria. Quando sai do trabalho, o funcionário que se aproxima da terceira idade ainda tem a netinha de 2 anos e 6 meses para agitar seus dias. Em casa, sim, tenho minha netinha Marina, que é muito agitada. Aí saio com ela, brinco, minha caminhada no final de tarde. Depois voltar para casa, descansar e começar um novo dia. Segundo dados do IBGE e do Datafolha, a fatia de brasileiros com 60 anos ou mais que ocupam uma vaga ou estão em busca de um emprego cresceu nos últimos 10 anos de 20% para 26%. Os números comprovam que ser idoso em nosso país não significa ser inválido, e sim ter qualidades que o mercado deseja absorver. Uma das características, não vamos dizer negativa, mas de dificuldade de trabalhar com o público idoso, é a questão da resistência com as tecnologias. Mas isso pode ser sanado desde o momento em que a empresa se preocupa com isso e pode dar cursos, capacitação, para que esse idoso ele tenha mais familiaridade. Eu sugiro que esse público ele fique mais frente a frente com o cliente, porque ele tem mais empatia, ele consegue ser menos, ele se irrita com menos facilidade, então ele responde com mais facilidade várias vezes quanto for necessário. Quantas vezes se perguntarem, ele vai responder. Uma outra dificuldade que ele tem é na tomada de decisão. Ele demora um pouco, porque ele precisa de comando, né? Então é um público que ele precisa ser bem orientado, ele precisa ser comandado para que ele execute uma tarefa. O jovem não, o jovem ele é mais impulsivo, ele vai lá e faz muitas vezes, recebe a bronquinha dele, recebe a suspensão dele muitas vezes pela impulsividade, mas o público idoso não, ele precisa de um comando, ele precisa de um direcionamento para ele tomar uma decisão, por isso que às vezes demora um pouco mais. De fato, os mais experientes possuem características que enchem os olhos de qualquer empresário no Brasil. Em contrapartida, apresentam algumas desvantagens comparados aos jovens, mas que podem ser administradas. No entanto, com o aumento da expectativa de vida deste público no mundo todo, hoje em dia, a idade deixou de ser limitador para qualquer tipo de coisa e os idosos estão cada vez mais ativos. Aprender a envelhecer faz parte da educação de todas as pessoas. É preciso cuidado, atenção e respeito, como todo idoso merece. É uma realidade e graças a Deus isso vem mudando porque as empresas estão fazendo esse movimento. Então as empresas inteligentes, as empresas estão começando a mudar o seu pensamento em relação a isso, porque já não dá mais para a gente ficar naquela vulnerabilidade. Então por muito tempo se investiu nos jovens. Só que a gente está vendo hoje que precisa dar uma calmaria, né? As empresas precisam ter um pouquinho mais de fôlego. O índice de rotatividade, o índice de absenteísmo, de ausências, de faltas, de demissões e contratações tem aumentado muito e isso gera muito custo. E a gente tem um público aí, que é esse público idoso, acima de 50 anos, 60 anos, que é um público mais tranquilo, é um público mais calmo e que traz uma bagagem de experiência não só profissional, mas também experiência de vida e que agrega muito para as organizações. Um bom exemplo é o Talentos Experientes em Ação, do local que seu Juarez é colaborador. O programa contrata pessoas acima de 50 anos para prestar serviço à empresa e o funcionário não pensa em parar tão cedo. Tudo de bom, é uma oportunidade que dá a todas nós, as pessoas maduras, de estar no mercado de trabalho.